Olá a todos. Convido-vos a ouvir esta história. Ao terceiro dia depois de ter assinado na conservatória do Registro Civil, a minha sogra mudou-se para o nosso apartamento e descobri que a casa era dela. Além disso, exigiu que eu cobrisse todas as despesas do lar. Apenas sorri, disse uma frase e fui-me embora. O sol da manhã, no terceiro dia após a assinatura do nosso casamento, entrava pela moldura da janela. As flores da nossa pequena celebração sobre a mesa ainda não tinham murchado, mas o meu coração já estava gelado. Umas pancadas rudes na porta quebraram o silêncio, trazendo consigo o odor da mentira. Seria o lar um refúgio de paz ou uma armadilha preparada há muito tempo? Naquela manhã do terceiro dia de casada, ainda me encontrava num sono leve. O quarto estava em silêncio. Apenas se ouvia o suave murmúrio do ar-condicionado. Costumo ser uma pessoa de hábitos regulares. Mas os últimos dias, ocupada com a compra e decoração do nosso novo ninho, tinham me deixado exausta. O João, o homem a quem acabava de chamar oficialmente marido, dormia ao meu lado. O nosso casamento tinha sido bastante rápido. Conhecemo-nos através de um conhecido em comum. O João parecia um homem bondoso, com um trabalho estável num escritório, e sempre detalhista e atencioso comigo. Convenci-me a mim mesma de que, na minha idade, casar com alguém que soubesse cuidar da família seria um bom porto. Este apartamento, segundo o João, tinha-o comprado com as suas poupanças antes do casamento. Disse-me que, embora não fosse muito grande, era suficiente para um jovem casal construir a sua felicidade. Acreditando nas suas palavras, investi não pouco esforço e dinheiro para transformar este lugar num espaço de vida elegante. Desde o sofá de pele importado que presidia a sala, o televisor de ecrã curvo de grandes dimensões, até ao tapete de veludo tecido à mão com um design requintado. Tudo foi escolhido e pago por mim. Sou uma mulher independente, com a minha própria empresa de arquitetura e alguns bens herdados dos meus avós maternos. No entanto, sempre mantive um estilo de vida discreto. Não queria que o João se sentisse inferior à sua esposa, por isso, em silêncio, encarreguei-me de tudo para construir o nosso lar. De repente, uma série de sons estridentes quebrou a calma. Não era o toque educado da campainha, mas o bater insistente de uma mão contra a madeira, acompanhado por uma voz esganiçada que vinha do corredor. João, abre a porta, a tua mãe. Vá, despacha-te. Acordei de um sobressalto e franzi o sobrolho ao olhar para o relógio. Apenas 6 da manhã. O João também se levantou de um salto com uma expressão de desconcerto que rapidamente dissimulou. Calçou os chinelos à pressa e correu para a entrada. Vestiu um hobby de seda sobre o pijama e seguiu. Assim que a porta se abriu de par em par, uma figura baixa e robusta irrompeu pela casa, trazendo consigo uma lufada de ar carregado de cheiro a suor e pó. Era a Carmo, a minha sogra. Usava um roupão de casa de cor castanha, já gasto, e um lenço na cabeça. Atrás dela, 2 homens das mudanças, suados, carregavam sobre os ombros uns enormes sacos aos quadrados, volumosos e salpicados de manchas de sujidade. A Carmo não teve a intenção de tirar os chinelos de plástico cheios de lama na entrada. Entrou diretamente, pisando com os calcanhares o chão de azulejos brilhantes que eu mesma tinha limpo na noite anterior, deixando um rasto de pegadas sujas. Mãe, por que é que vieste sem avisar para eu te ir buscar à estação? Perguntou o João, gaguejando, enquanto desajeitadamente tirava a mala com a alça partida das mãos da mãe. Avisar para quê? É a minha casa. Venho quando me apetece. Não preciso de pedir licença a ninguém. Vocês, deixem esses sacos aí no meio da sala. Pousem-nos sem medo. São só umas velharias da aldeia que trouxe para usar. Não se vão partir. Ordenou a Carmo aos homens em voz alta. Os 2 homens obedeceram e avançaram diretamente para o centro da sala. Deixaram cair com um baque surdo os pesados sacos precisamente sobre o meu dispendioso tapete de veludo. Assim, o pó que se levantou espalhou-se por todo o lado, alcançando o elegante sofá de pele cor de creme. Contemplei com dor como os meus estimados pertences eram maltratados, mas esforcei-me por manter a calma e aproximei-me para cumprimentar com educação. Bom dia, De Carmo. A viagem deve ter sido longa e cansativa. Vá lavar-se, e eu preparo-lhe um café. A Carmo esquadrinhou-me de cima a baixo, detendo o olhar no meu pijama de seda. Torceu os lábios e soltou,
com um tom agudo e mordaz próprio de uma matriarca severa. Uma mulher casada e ainda na cama a estas horas. No meu tempo, a esta hora já teria acendido o lume, preparado a comida para os animais e enchido 3 talhas de água. As noras da cidade vivem como rainhas. O sol já vai alto, e vocês a arrastarem-se para fora da cama e com a casa numa desordem, sem saber limpar, deixando que o teu marido te faça tudo. Fiquei gelada perante aquelas palavras tão cruéis logo pela manhã. A casa estava impecável, cada coisa no seu sítio. A Carmo estava a mentir deliberadamente para impor a sua autoridade. No entanto, conheço os costumes e o respeito pelos mais velhos. Embora não estivesse de acordo, não devia entrar numa discussão acalorada desde o início. Mantive uma atitude comedida e falei com voz serena. Desculpe, De Carmo. Deixei a casa limpa ontem à noite. Esta manhã pensava levantar-me para preparar o pequeno almoço ao João antes de ele ir para o trabalho. Não esperava que chegasse tão cedo. Descanse, por favor, e deixarei que os homens ponham as coisas num canto da varanda para não sujar o tapete da sala. A Carmo fulminou-me com o olhar, com as mãos nas ancas. Então estás a dizer que as minhas coisas estão sujas? Com estas coisas criei eu o João até o transformar no homem que é hoje. Deixa tudo aí. Depois arrumo eu. O que servir para a cozinha? O que não? Para um canto. A partir de hoje, mudo-me para aqui para cuidar do patrimônio familiar e de vocês os dois, porque se te deixar a ti ao comando, arruinamo-nos em 2 dias. Fiquei atônita e virei-me para olhar para o João. Senti um nó na garganta, mas recuperei de imediato a minha compostura habitual. A chegada repentina da Carmo e o seu anúncio de que se mudava contradiziam por completo tudo o que o João me tinha prometido antes do casamento. Permaneci em silêncio por um momento, respirando fundo para dissipar a atmosfera opressiva que me rodeava. Desde pequena, os meus avós educaram-me rigorosamente nos princípios da vida, nas virtudes que uma mulher deve ter na família. O meu avô, que foi professor, sempre valorizou o respeito e a hierarquia familiar. Sempre acreditei que, ao casar, trataria a família do meu marido com sinceridade e amor. Não me assustavam as dificuldades, apenas desejava uma vida matrimonial harmoniosa e pacífica. No entanto, a crua realidade que se desenrolava diante dos meus olhos era completamente oposta às minhas expectativas. A Carmo, a minha sogra da aldeia, em vez de mostrar a simplicidade e a bondade que se lhe suporia, exibia uma atitude arrogante e calculista, decidida a subjugar a nora desde o primeiro momento. Olhei para os sacos de tralha velha que ocupavam o centro da sala. Um deles estava roto, revelando uma frigideira de ferro enferrujada e um monte de panos enegrecidos. O cheiro à umidade de objetos que não viam o sol há anos atingiu-me o nariz, eclipsando o aroma delicado do difusor que tinha ligado na noite anterior. Este lugar em que tinha posto tanto esmero, desde cada quadro na parede até cada jarra com flores, estava a ser profanado brutalmente. A chegada da Carmo não era uma simples visita de uma mãe com saudades do filho. Era, a todas as luzes, uma invasão meticulosamente planeada. O João, nesse momento, correu para a casa de banho e voltou com uma toalha úmida para que a sua mãe limpasse as mãos. Afanava-se a servir-lhe água, a tirar bolachas do armário, ignorando por completo o meu olhar inquisitivo. A sua evasão apenas aumentou as minhas suspeitas. Um homem responsável nunca permitiria que a sua esposa se encontrasse numa situação tão embaraçosa. Deveria atuar como uma ponte, explicando as coisas com clareza tanto à sua mãe como à sua esposa. Em vez disso, o João limitava-se a obedecer em silêncio a cada ordem da Carmo. Como uma criança, isto demonstrava que ele já sabia o que ia acontecer. Ou pior ainda, que era cúmplice da mãe para me meter nesta armadilha. Aproximei-me para limpar as manchas de lama do chão, tentando manter a mente limpa. Tudo o que acontece tem uma razão. Não sou uma adolescente sonhadora que se deixa intimidar e desata a chorar perante a primeira injustiça. Os anos de experiência no mundo dos negócios forjaram-me um caráter sereno perante as adversidades. Disse a mim mesma que devia analisar cuidadosamente o verdadeiro motivo da Carmo. Certamente, trazer aquele monte de tralha velha era apenas uma desculpa para entrar em casa e estabelecer a sua autoridade como sogra. O seu objetivo final provavelmente era o controle financeiro e a manipulação da minha vida. Helena, onde estás? Vai à cozinha ver o que há para comer
e prepara-me alguma coisa. Estive a noite toda no autocarro e estou morta de fome. A voz esganiçada da Carmo voltou a soar da sala. Sim, de Carmo, espere um momento. Vou preparar umas tostas com tomate e presunto para o nosso pequeno almoço, respondi, entrando lentamente na cozinha. A minha mente começava a ligar os pontos. A minha calma, neste momento, era a minha arma mais afiada. Não deixaria que a raiva me fizesse cometer um erro. Precisava de esclarecer as coisas com o João sobre a promessa de vivermos sozinhos. Na cozinha moderna, com os seus elegantes armários de madeira de carvalho, cortava com cuidado finas fatias de presunto de barrancos e preparava o pão. Os gestos, normalmente fluidos, hoje pareciam pesados. O tilintar da louça misturava-se com a animada conversa do João e da sua mãe na sala. A Carmo perguntava ao João sobre o seu trabalho, o seu salário deste mês, e depois queixava-se do design da casa, qualificando-o de esbanjador. Aquele candeeiro de cristal no teto custou de certeza o salário de vários meses. Que disparate! Com um apartamento tão pequeno, com uma lâmpada fluorescente de 10 euros havia luz de sobra. É que os jovens de agora não sabem olhar pelo dinheiro. Gastam-no como se não fosse nada. O João riu-se. Desconfortável. Não exageres, mãe. O dinheiro ganha-se para desfrutar da vida, não é? Agora que estás aqui, deixa que a Helena se encarregue da comida e da limpeza. Tu apenas descansa e fica forte. Ao ouvir as palavras do meu marido, esbocei um sorriso amargo. Afinal, aos olhos do João e da sua família, eu não era mais do que uma empregada de luxo não remunerada, uma pessoa cuja responsabilidade era arcar com todas as tarefas domésticas para que a sua mãe vivesse confortavelmente. Não me viam como uma companheira de vida em igualdade de condições, mas como uma ferramenta para servir os interesses da sua família. Servi o pequeno almoço na mesa. A Carmo sentou-se no centro, batendo na borda do prato com o garfo. Este pão é insosso. Na aldeia barramo-lo com azeite e alho. Isso sim, tem sabor. Bom, não importa. Vou comer alguma coisa para aquecer. Sentem-se os dois. Depois de comer, tenho algo importante para discutir com a família. Sentei-me em frente ao João. O meu olhar cravou-se no dele, firme, anunciando a tensa conversa que estava por vir. Na manhã do terceiro dia de casados, o céu começava a clarear. Mas dentro deste apartamento, nuvens negras de cálculo e engano acumulavam-se densamente. O silêncio na mesa do pequeno almoço era tão profundo que se podia ouvir o ruidoso mastigar da Carmo. Comia rápido, escolhendo os melhores pedaços de presunto e pondo-os no prato do João, instando-o a comer mais para ter forças para o trabalho. A imagem de uma mãe a servir o filho, tão calorosa na cultura tradicional portuguesa, neste contexto adquiria um significado completamente diferente. Era uma clara delimitação de territórios. A Carmo queria reafirmar a sua posição única no coração do João, afastando-me para um lado e transformando-me numa estranha na casa que com tanto esforço tinha construído. O pequeno almoço terminou rapidamente. Recolhi os pratos e levei-os para o lava-loiça. O som da água a correr não conseguia abafar o turbilhão de pensamentos na minha mente. Sequei as mãos e voltei para a sala, preparando-me mentalmente para o assunto importante que a minha sogra tinha anunciado. Sentei-me num cadeirão individual de pele, com as mãos entrelaçadas sobre o regaço. A Carmo, depois de usar um palito, tomou um gole do chá que eu mesma tinha preparado na noite anterior. O João estava sentado ao seu lado, encolhido, lançando-me olhares furtivos que evitava rapidamente. A cobardia deste homem era cada vez mais evidente. A mãe disse que tinha algo importante para discutir. Sou toda ouvidos. Quebrei o silêncio tenso com um tom de voz calmo. A Carmo pigarreou, endireitou-se no assento e começou a falar em voz alta. Primeiro, como já disse, a partir de hoje fico a viver aqui. Vocês, os jovens, passam o dia fora a trabalhar, a casa vazia e descuidada, e o dinheiro que ganham gastam-no em restaurantes. Assim não se tarda em cair na ruína. Eu sou vossa mãe. É minha responsabilidade vir gerir as despesas e manter a ordem em casa. Dirigi um olhar afiado para o João e intervi para o interrogar. João, antes de decidirmos casar, tu e eu chegamos a um acordo muito claro. Prometeste-me que viveríamos sozinhos para construir a nossa vida de forma independente, evitando os conflitos geracionais que surgem ao viver com os mais velhos. Por que é que agora a situação é completamente oposta à tua promessa? Explica-me. O João sobressaltou-se.
Os seus ombros tremeram ligeiramente. Baixou a cabeça, brincando nervosamente com a borda da sua camisa. Engoliu em seco, procurando as palavras para se justificar, mas estas atropelavam-se na sua boca. Bem. Na verdade, pensava dizer-te mais tarde. A mãe está sozinha na aldeia e aborrece-se. Se vier viver conosco, a casa estará mais alegre. Como nora, deveria ser compreensiva e respeitosa com ela. Com a mãe aqui a cuidar da casa, tu terás mais tempo livre, não é? Sorri com desdém. As palavras de um cobarde estão sempre cheias de desculpas. Não aceito essa razão tão barata. Não confundas os conceitos. Ser respeitoso com os pais é um dever dos filhos. Nunca fugi a essa responsabilidade, mas a base do respeito num casamento é manter as promessas que fazemos um ao outro. Enganaste-me desde antes de assinarmos os papéis. Ocultaste deliberadamente que a tua mãe viria viver aqui para que eu mobilasse esta casa sem preocupações. Isso é um abuso de confiança, não um ato de piedade filial. Ao ouvir-me encurralar o João com argumentos tão sólidos, a Carmo saltou em defesa do seu filho. Bateu na mesa de vidro com a mão, fazendo tremer as chávenas. Mede as tuas palavras. A quem acusas de abuso de confiança? O João é meu filho. E que me traga para viver com ele para que eu cuide dele. É a coisa mais normal e justa do mundo. Quando uma mulher entra na casa do seu marido, deve seguir as regras dessa casa. Pensas que por ganhares 4 tostões vais poder pisar o teu marido? Digo-te eu. Nesta casa não mandas tu. Semicerrei os olhos. Uma suspeita começava a formar-se na minha mente. O que quer dizer com isso? Este apartamento é propriedade do João. Comprado com as suas poupanças antes do casamento. Ele disse que seria o nosso lar conjugal. Eu gastei centenas de milhares de euros a mobilá-lo e a decorá-lo. Por que diz que não tenho direito a mandar? A Carmo soltou uma gargalhada, um riso cheio de triunfo e sarcasmo. Metou a mão na sua mala gasta. Remexeu por um momento e tirou um papel com um selo oficial. Atirou-o para cima da mesa, deslizando-o na minha direção. Abre bem os olhos e lê com atenção. Em nome de quem está a escritura da propriedade deste apartamento? O dinheiro para comprar esta gaiola de pássaros saiu da indemnização pelas terras da família na aldeia e das minhas poupanças de toda uma vida. O João foi apenas o intermediário. Esta é a minha casa, e eu decido quem vive nela e quem ponho fora. Tu só estás aqui de favor, por isso não te ponhas a dar lições. Cada palavra da Carmo era uma martelada contra a crua realidade. Peguei no papel e examinei-o. Tal como dizia, a escritura estava em seu nome. Um arrepio percorreu minhas costas. A verdade revelava-se em toda a sua crueza. O João tinha montado uma farsa perfeita. Tinha pintado um quadro idílico do nosso futuro lar, apresentando-se como um homem independente com patrimônio próprio para me atrair. Ao dar-se conta da minha sólida posição financeira, aproveitou-se dos meus sentimentos e da minha confiança para tirar dinheiro. Todos os eletrodomésticos e móveis de alta gama da casa, desde o ar-condicionado central, o frigorífico de grande capacidade, até a máquina de lavar e secar roupa importada da Alemanha, tinham sido pagos por mim com o meu cartão. O valor total ultrapassava os 50 mil euros. O João tinha me deixado pagar deliberadamente todo o dispendioso mobiliário de uma casa sobre a qual nem ele, nem eu tínhamos qualquer direito de propriedade. Olhei para o João. O seu rosto estava pálido. Não se atrevia a olhar-me nos olhos. Tinha se encolhido completamente, deixando que a sua mãe fosse o seu escudo. Uma sensação de nojo invadiu-me. O homem a quem tinha pensado confiar a minha vida era um vigarista profissional, disfarçado de pessoa boa e dócil. A sua família tinha tecido uma rede sofisticada, atraindo-me para me tornar na sua patrocinadora a fundo perdido. Outras mulheres, talvez de gerações anteriores, teriam optado por engolir as lágrimas por medo do estigma de um divórcio, do que dirão. Teriam aguentado, servindo a sogra e trabalhando sem descanso para manter uma família que não era a sua. Mas eu não. Eu sou a Helena. Uma mulher economicamente independente e com as minhas próprias ideias. Conheço o meu próprio valor e jamais permitirei que alguém pisoteie a minha autoestima. Então era isso. Pousei o papel suavemente sobre a mesa, completamente serena, sem uma lágrima nem um grito de histeria. A minha calma pareceu desapontar a Carmo.
Ela esperava que eu desabasse, que lhe suplicasse, ou que partisse coisas para ter uma desculpa para armar um escândalo. João, és um gênio. A peça que montaste é impecável. Usas o dinheiro da tua mãe para comprar a casa e depois usas o meu dinheiro para a encher. Calculaste tudo ao cêntimo. A tua família realmente abriu-me os olhos para uma nova definição da palavra fraude. Enfatizei cada palavra. A minha voz tão afiada como uma lâmina. O João encolheu-se e levantou a cabeça para balbuciar uma defesa. Helena, não fales assim. Um casamento é para toda a vida. Os móveis que compraste são para nós os dois usarmos, e se tivermos filhos, serão para eles. A casa é da minha mãe, mas quando ela já não estiver cá, passará para o meu nome. Não perdemos nada. Não tens de ser tão calculista. Rime. As palavras do João revelavam a sua cobiça e descaramento extremos. Usava o pretexto do amor conjugal e dos futuros filhos para legitimar a sua flagrante apropriação de bens para toda a vida. Não tens vergonha de dizer isso? Um casamento que começa com um engano premeditado não tem nenhuma base moral sobre a qual se sustentar. Os móveis comprei-os com o suor do meu rosto. Por que deveria deixá-los para esta família usar de graça? Estão redondamente enganados. Não sou tão estúpida para que me explorem à vossa vontade. Ao ver a minha reação, a Carmo mudou de tática. Deixou-se cair no sofá, batendo nas coxas, e começou a sua atuação de vítima, misturando lamentos com ameaças. Santo Deus, que toda a vizinhança venha ver como esta nora falta ao respeito à sua sogra. Entraste na minha casa, beneficiaste da minha família, e agora queres lavar as mãos. Esta casa é minha, mas tu vives nela. Como nora, tens de ser razoável. Advirto-te, és a mulher do João. Por isso o teu dinheiro também é desta família. Não tens direito a levar nada. Uma mulher casa-se e deve lealdade à família do seu marido, contribuir para agradecer aos seus sogros. Assim são as coisas nesta terra. Não tentes discuti-lo. As ideias antiquadas, retrógradas e egoístas da Carmo pareceram-me ridículas. Acreditava ter o poder de pensar que a nossa certidão de casamento era um contrato pelo qual eu me vendia à sua família. Não sabia que à sua frente não tinha uma rapariga da aldeia ignorante da lei, mas sim uma mulher que conhecia o Código Civil e a lei da propriedade ao detalhe. A casa era um bem próprio da Carmo, adquirido antes do casamento. O mobiliário comprei-o eu com o meu cartão de crédito em meu nome, com todas as faturas que o demonstravam. A lei protege quem tem provas, não os cobiçosos que se amparam em normas inventadas. As suas leis só se aplicam na cozinha da sua aldeia. D. Carmo, aqui vivemos sob a Constituição e as leis do Estado. Não tente assustar-me com essas ideias feudais. Agora que tudo está claro, não precisamos de continuar a fingir que gostamos um do outro. Levantei-me com um ar de firmeza e autoridade. Esta conversa não levava a lado nenhum. Apenas confirmava a baixeza do João e da sua mãe. Não ia perder mais tempo com gente que não partilhava o meu nível de moralidade. A decisão já estava tomada na minha cabeça. Rápida e afiada como um corte limpo. Enfrentar uma sogra calculista e um marido pusilânime nos primeiros dias de casamento é um golpe duro para qualquer mulher. No entanto, em vez de me afundar, a chama do meu orgulho ardeu mais forte do que nunca. O meu avô costumava ensinar-me que o mais importante na vida é manter a dignidade. Perante gente mesquinha e aproveitadora, nunca deves mostrar fraqueza para não lhes dar a satisfação. Avaliei em silêncio os danos e planeei o meu próximo movimento. Olhei fixamente para a Carmo e depois para a cara cobarde do João. Se já calcularam tudo tão meticulosamente, deixando claro de quem é esta casa, então, tudo é muito simples. Fiquem com a vossa valiosa propriedade e desfrutem-na. Dito isto, virei-me e dirigi-me ao quarto, deixando para trás os olhares perplexos e espantados de mãe e filho. Mal tinha dado alguns passos quando a voz esganiçada da Carmo soou de novo às minhas costas, com o ar triunfante de quem acredita ter ganho. Pensava que a minha retirada para o quarto era um sinal de rendição, a de uma nora obediente que se submete à autoridade da sua sogra. Para aí. Ainda não terminamos de falar. Onde pensas que vais? Se vivemos sob o mesmo teto, tem de haver umas regras. Cada casa tem as suas normas, cada família os seus costumes. Detive-me e virei-me lentamente.
A Carmo tinha tirado do Souchen um caderno com capas de plástico amareladas e uma caneta meio gasta. Folheou as páginas enrugadas e, pigarreando, leu em voz alta as regras que ela mesma tinha redigido com o objetivo de estabelecer um regime de exploração aberta. Calculei tudo muito bem. Como vives na minha casa e não tens de pagar renda, é tua responsabilidade cobrir todas as despesas da família. A luz, a água, a comida, a internet, o detergente, o shampoo, tudo corre por tua conta. O João trabalha muito. A partir de agora, eu guardarei todo o seu salário para abrir uma conta poupança como um fundo para quando tiverem filhos. Tu, como esposa, tens o teu salário, por isso usa-o para as despesas familiares. Não sejas forreta com a família do teu marido. E nem uma queixa. Entendido? A Carmo falava sem parar, como se as suas palavras absurdas fossem uma verdade irrefutável. Ao terminar, fechou o caderno de golpe e olhou-me com olhos ameaçadores, esperando a minha submissão. O João continuava sentado como uma estátua, completamente de acordo com o plano injusto da sua mãe. A perfeita sincronização entre eles era tão ridícula que não pude evitar rir às gargalhadas. O meu riso ressoou na pequena sala, frio e cheio de desprezo. De que te ris? Parecem-te engraçadas as minhas regras? Ou pensas que por ser velha estou senil e não sei fazer contas? A Carmo franziu o sobrolho. Irritada com a minha reação inesperada, fiz um gesto com a mão, mantendo o sorriso, mas o meu olhar tinha se tornado gélido como uma espada. Não me rio de estar senil, de Carmo. Rio-me porque a sua família tem um talento extraordinário para os negócios. É uma investidora excepcional. Investe na compra de uma casa e depois encontra uma mulher com dinheiro para que se case com o seu filho. Essa mulher, voluntariamente, gasta o seu próprio dinheiro em móveis caros para decorar a casa e, além disso, compromete-se a pagar todas as despesas mensais para manter toda a família política. Entretanto, o seu filho não gasta um cêntimo. E o seu salário vai direto para uma conta poupança gerida por si. Este modelo de negócio tem uma rentabilidade altíssima e zero riscos. Os economistas mais brilhantes do mundo deveriam chamar-lhe mestra. As minhas palavras sarcásticas acertaram no alvo. A cara da Carmo ficou vermelha de raiva. Levantou-se de um salto, apontando-me com o dedo. A sua voz a tremer de fúria. És uma nora insolente. Atreves-te a gozar com a tua sogra. Que má sorte teve esta família ao acolher-te. As mulheres de hoje, os estudos sobem-lhes a cabeça e querem pisar a família do vosso marido. Digo-te eu, entraste nesta casa, e se não cumprires as minhas regras, não te queixes se eu for dura contigo. O João levantou-se apressadamente, fez com que a sua mãe se sentasse e virou-se para mim com uma falsa expressão de reprovação. Helena, estás a passar-te. A mãe é uma pessoa mais velha. Tens de a respeitar. Quanto às despesas, se ambos temos bons rendimentos, ajudar um pouco a minha mãe não é nada demais. Por que tens de calcular cada cêntimo como se fôssemos estranhos? Olhei-o diretamente nos olhos e declarei, palavra por palavra: João, quem está a calcular cada cêntimo comigo, és tu e a tua mãe. Sou tua esposa, não uma caixa multibanco da qual possam tirar dinheiro sem limite. Se a tua família não me respeita e utiliza artimanhas para me explorar, não tenho nenhuma razão para ficar aqui a interpretar o papel da nora boa e tonta que se sacrifica para manter a família do seu marido. A Carmo fulminou-me com o olhar. O que queres dizer com isso? Pensas ir para um apartamento alugado? Atreve-te a sair por essa porta. A ver quantos dias aguentas sem o apoio da família do teu marido. Ingrata, não sabes a sorte que tens, e queres procurar a tua ruína. Alisei a roupa, atirei o meu cabelo para trás com um gesto e adotei uma atitude de rainha no seu próprio território. Não se preocupe com a minha vida, de Carmo. Casualmente tenho uma vivenda que o meu avô me deixou. Sempre fui discreta e não gosto de exibir os meus bens porque acredito que o mais importante num casamento é o amor sincero. Mas se a sua família põe o material na balança e calcula até ao último cêntimo das despesas, então cedo-lhes este apartamento de habitação social para que desfrutem do seu reino. Eu vou mudar-me para a minha vivenda para viver mais confortavelmente. Ao ouvir a palavra vivenda, a Carmo e o João ficaram boquiabertos. A Carmo olhou-me de cima a baixo com ceticismo e troça. Fez um gesto depreciativo com a mão. Que grande fantasma! De onde vais tirar uma vivenda? Se tivesses uma vivenda, por que te meterias neste apartamento de 60 quadrado metro,
pobre, mas com muito orgulho. Estás a mentir para não pagar as despesas, não é? Essas criancices não as engulo eu. O João também sorriu com desdém, apoiando a mãe. Helena, não deixes que a raiva te faça dizer disparates. Como vais tu ter uma vivenda? Se há problemas, falamos em privado. Pede desculpa à mãe e vai descansar. Depois falamos do dinheiro. Não acreditavam em nada do que eu dizia. Nas suas mentes avarentas e estreitas, uma mulher jovem como eu não podia possuir uma propriedade de tanto valor. A sua ignorância fez-me ainda mais graça. A ação seria a bofetada mais dolorosa para a sua arrogância. Se é verdade ou não, verão num momento. Agora tenho de fazer uma chamada. Tirei o meu smartphone de última geração, procurei nos meus contactos e liguei ao Dr. Moraes, o meu advogado de família. Pus o altifalante no máximo para que o João e a sua mãe ouvissem cada palavra. Bom dia, Dr. Moraes. Preciso que redija uma ata de separação de bens de imediato. Quero deixar registrado que todo o mobiliário e os eletrodomésticos deste apartamento são bens próprios, comprados com o meu dinheiro. Enviei-lhe todas as faturas por e-mail na semana passada. Por favor, envie alguém com o documento para o verificar e assinar o mais depressa possível. Claro, Helena. Vou tratar disso agora mesmo. E um assistente estará no seu domicílio em menos de 30 minutos. Há alguma disputa grave? Nada de grave. Apenas estou a preparar a transferência dos meus bens para outro lugar. Obrigada. A minha firmeza e profissionalismo tinham destruído as suas ilusões. Começavam a dar-se conta de que as minhas ameaças não eram em vão. No entanto, a teimosia da Carmo fê-la agarrar-se à sua última réstia de autoridade. Levantou-se e interpôs-se na porta do meu quarto. A quem ligaste para me enganar? Para onde pensas levar as tuas coisas? Tudo o que entrou na minha casa é da minha casa. Não levarás nenhum prato. Afastei suavemente a sua mão. A minha voz, carregada de autoridade, silenciou por completo a sua resistência. A lei determina a propriedade com faturas, não com as suas palavras. Carmo, se me quiser obstruir, chame a polícia. Não tenho problema nenhum em armar um escândalo para que toda a vizinhança admire a moral da sua família. Dito isto, entrei no quarto e fechei a porta com um estrondo. Lá fora, ouvi a respiração agitada e furiosa da Carmo e os murmúrios do João. Esta guerra mal tinha começado, e eu ia demonstrar-lhes que irritar uma mulher economicamente independente é um erro fatal. Dentro do quarto, não perdi nem um segundo. Tirei uma mala de marca do armário e comecei a guardar tranquilamente a minha roupa, cosméticos e objetos pessoais de valor, filo de forma metódica e decidida. As joias, guardei-as num pequeno cofre portátil. Em 20 minutos, tudo o que me pertencia estava embalado. Liguei para a melhor empresa de mudanças da cidade e pedi uma equipa de desmontagem profissional e 2 caminhões médios. Quando saí para a sala com a mala pesada, o ambiente continuava carregado de tensão. Os 3 sacos de tralha da Carmo continuavam sobre o tapete, agora espalhados pelo chão para marcar o seu território. Panelas amolgadas e panos rotos cobriam o chão. A Carmo estava de cócoras no meio desse desastre. Ao ver-me, levantou-se e increpou-me. Onde vais com essa mala? Pensas roubar as coisas desta casa e fugir com outro? Que alguém venha ver como a minha nora planeia escapar-se. Ignorei por completo os seus insultos. Aproximei-me de um móvel junto ao televisor. Abri uma gaveta e tirei um conjunto de chaves. Eram as chaves eletrônicas da minha vivenda de 3 andares no prestigiado condomínio da Quinta da Marinha. Lancei-as deliberadamente sobre a mesa de vidro, produzindo um som metálico. O porta-chaves de ouro maciço em forma de dragão brilhou sob o candeeiro, juntamente com o cartão magnético que mostrava o logótipo do condomínio mais exclusivo de Cascais. Olhe bem, De Carmo. Estas são as chaves da minha propriedade. Se não sabe ler o nome do condomínio no cartão, leio-lhe eu. Vivenda 18. Condomínio Quinta da Marinha. O seu valor é várias dezenas de vezes superior ao deste apartamento de habitação social em seu nome. Acha mesmo que preciso de roubar a miséria da sua família? As minhas palavras foram como um balde de água fria para a Carmo. Ficou de olhos arregalados, a olhar para as luxuosas chaves. Embora de origem humilde, o nome da Quinta da Marinha era conhecido por todos na zona de Lisboa. Gaguejou, incapaz de articular uma palavra.
O João, que até agora tinha estado em silêncio, abalroou-se sobre as chaves para as examinar. O seu rosto passou de pálido a vermelho de vergonha e choque. Percebeu o seu grave erro de cálculo. Helena, é verdade o da vivenda? Por que é que mo ocultaste? Um casamento deve basear-se na honestidade. Ocultar os teus bens demonstra que não confias em mim. O João tentou dissimular a sua humilhação, culpando-me a mim. Cruzei os braços, olhando fixamente para aquele homem desprezível que chamava meu marido. Ocultá-lo? Nunca o ocultei, João. Simplesmente sou discreta. Em contrapartida, tu mentiste-me sobre o nosso lar. Planeaste usar o dinheiro da tua mãe para ter uma casa, e o meu dinheiro para amobilar. O teu engano deliberado é 100 vezes mais desprezível do que a minha discrição. Não partilhamos os mesmos valores morais, por isso não uses a palavra casamento. Nesse momento, tocou a campainha. Abri a porta. Era o assistente do escritório de advogados com uma pasta grossa. Logo a seguir apareceram 5 funcionários da empresa de mudanças, uniformizados e com todas as suas ferramentas. Convidei-os a entrar. Boa tarde, de Helena. Temos ordem para desmontar e transportar o mobiliário segundo esta lista. Confirma-nos para começarmos? Disse o encarregado, mostrando-me uma listagem detalhada. Peguei nela, assinei e dei as instruções. Procedam à desmontagem de todos os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis de alta gama. Comecem pelo sofá de pele da sala, o televisor curvo, o equipamento de som, o frigorífico de 4 portas, a máquina de lavar, a secadora, o forno, a máquina de lavar louça, também todas as camas e armários de madeira de carvalho do quarto. E enrolem o tapete de veludo que está sob os pés daquela senhora. Não toquem em nada que pareça barato, sujo ou que não esteja na lista das minhas compras. Tenham muito cuidado, tudo é muito caro. A ordem foi dada e a equipa dispersou-se pela casa, trabalhando com um profissionalismo impecável. O ruído de berbequins e ferramentas encheu o ar. A Carmo, ao ver aqueles estranhos a desmantelar a casa, ficou louca. Postou-se em frente ao televisor, gritando: "O que estão a fazer? Quem vos deu permissão para tocar nas minhas coisas? João, chama a polícia para que detenham esta gente." Helena insolente. "O que pretendes com isto? Esta é a minha casa, e não permitirei que tirem nada." O encarregado da mudança, habituado a estas situações, afastou a Carmo com calma. "Desculpe, senhora. Trabalhamos sob contrato e autorização da senhora de Helena. Ela tem todas as faturas que demonstram a propriedade destes bens. Se obstruir o nosso trabalho, está a infringir a lei. Por favor, afaste-se. Se algo se partir, a senhora não poderá pagá-lo." Aproximei-me e tirei do dossiê do advogado um maço de faturas com o IVA discriminado, atirando-as para cima da mesa. "Olhe bem, De Carmo. Fatura do televisor, 3.500 euros. Fatura do sofá de pele italiano, 5.000 euros. Fatura do frigorífico, 4.000 euros. Em todas, a compradora e a conta de pagamento sou eu. Helena. O total ultrapassa os 50.000 euros. Diz que são suas coisas. Pagou um único cêntimo por elas? A empresa de mudanças está a trabalhar legalmente. Continue a gritar se quiser. Tenho todo o tempo do mundo para ver o seu teatro." A Carmo olhou para as faturas, o seu rosto decomposto. Sabia que não tinha razão. As provas eram irrefutáveis. Não podendo detê-las com gritos, recorreu à tática mais rasteira: fazer-se de vítima. Sentou-se no chão, chorando em altos brados. "Meu Deus! A minha nora está a maltratar-me. Aproveita-se de ter dinheiro para levar tudo e deixar-me numa casa vazia. João, és parvo? Não vais parar a tua mulher? Vais deixar que nos despoje?" O João finalmente interveio com voz suplicante. "Helena, por favor, se fazes isto, de que vamos viver a minha mãe e eu? Pelo menos deixa o frigorífico e a máquina de lavar para usarmos. Levar tudo é demasiado cruel. Não podemos ser um pouco considerados um com o outro." A baixeza do João deu-me náuseas. Não sentia vergonha do seu engano, apenas medo de perder as comodidades que eu lhe proporcionava. "Cruel? Vocês usaram um truque sujo para me apanhar e transformar-me na vossa fonte de rendimento. Isso não é cruel? Estas coisas. Comprei-as com o meu dinheiro. Por que deveria deixá-las a uns vigaristas? Não sonhes.
Levo tudo. Até a última lâmpada, se a comprei eu. Não cedi. Enquanto supervisionava, os funcionários terminaram de desmontar o televisor e o sofá e levaram-nos para o elevador. Depois, o resto dos eletrodomésticos e móveis. A luxuosa sala foi ficando despida, mostrando paredes vazias. O tapete sob os pés da Carmo foi enrolado e retirado, deixando-a sentada no chão frio, no meio de um monte de sacos e tralha. Ao meio-dia, o trabalho estava feito. O flamante apartamento de recém-casados de ontem era hoje uma carcaça vazia e desolada, sem o calor dos móveis de luxo, sem a luz do candeeiro de cristal. Apenas ficavam marcas nas paredes e o ar viciado do fracasso da Carmo e do seu filho. Peguei na minha mala e dirigi-me à porta. Antes de sair, virei-me para olhar para o João pela última vez, com um sorriso frio. Fiquem a limpar o vosso lixo. A partir de agora, vivam pelos vossos próprios meios na vossa casa. Deixarei o resto nas mãos do meu advogado. Vemo-nos nos tribunais. O som da porta ao fechar cortou para sempre o laço com a pior relação da minha vida. Caminhei pelo corredor sentindo-me leve, como se tivesse tirado um peso enorme de cima. Esta contraofensiva total era apenas o começo. Ao sair do elevador, respirei fundo para me libertar do ar viciado e calculista da casa da Carmo e do João. O meu carro de luxo esperava-me na garagem. Sentei-me ao volante, sentindo o aroma familiar da pele e do óleo essencial de toranja. Ao fechar a porta, foi como se cortasse toda a ligação com o mundo falso que o João tinha construído. Pelo retrovisor, imaginei o João no meio do apartamento vazio, em frente às paredes nuas, e a sua mãe resmungona. Devia estar em pânico ao ver que a sua galinha dos ovos de ouro tinha voado. Liguei o motor e conduzi em direção à linha de Cascais. Na azáfama do meio-dia, a minha mente estava estranhamente calma, sem ressentimento nem lágrimas. O meu avô ensinou-me que uma mulher forte é aquela que sabe quando segurar e quando largar. O dinheiro perdido pode ser recuperado, mas a autoestima nunca deve ser pisoteada. O João pensou que um papel da conservatória podia prender-me, mas subestimou a determinação de uma mulher independente. O carro deslizou pela autoestrada. A silhueta arborizada da Quinta da Marinha apareceu diante de mim. Era o lugar que o meu avô tinha construído com as poupanças de toda uma vida. Antes de entrar no condomínio, um pressentimento disse-me que havia algo mais sombrio por trás do desplante da Carmo e do João. A sua aparição repentina, a exigência sobre o salário do João e as despesas do lar parecia uma distração para ocultar um problema financeiro maior. Liguei o telefone ao sistema do carro e chamei a Sofia, a minha melhor amiga desde a universidade e agora diretora de uma sucursal bancária. Olá, recém-casada. Nem terminaste a lua de mel e já estás a ligar. Precisas de conselhos de investimento? Fui direta ao assunto. Sofia. Preciso que verifiques a conta conjunta que abri com o João na semana passada. E usa os teus contactos para ver se houve movimentos estranhos no cartão de crédito adicional que lhe dei nestes últimos 3 dias. Preciso de todos os detalhes. A Sofia percebeu a gravidade na minha voz. Onde estás? Pareces muito tensa. Aconteceu alguma coisa com o teu casamento? Estou a caminho da minha vivenda na Quinta da Marinha. Acabei de esvaziar o apartamento e fui-me embora. A mãe do João apareceu a dizer que a casa é dela. O João enganou-me. Mas suspeito que há algo mais com o dinheiro. Verifica, por favor. A Sofia pôs-se a teclar. 5 minutos depois, a sua voz soou carregada de raiva. Helena, ouve-me com calma. É pior do que pensas. Na conta conjunta só restam 50 euros. Os 50 mil euros das vossas poupanças conjuntas foram retirados pelo João ontem à tarde. Apertei o volante sem desviar o olhar da estrada. Para onde foi o dinheiro? Ele dividiu em 3 transferências em nome de Sérgio Garcia, o irmão mais novo dele. E não é tudo. O cartão de crédito adicional, com um limite de 25 mil euros, foi usado até ao máximo num levantamento em numerário. Uma forma de sacar dinheiro pagando altas comissões. Esse dinheiro também foi transferido para a conta do Sérgio. Acabei de verificar. O irmão do João é um ludopata conhecido na sua aldeia. Meteu-se numa rede de apostas desportivas online e deve dinheiro a uns agiotas. Um arrepio percorreu-me as costas. Todas as peças encaixavam. Pensei que eram apenas cobiçosos, mas tinha me metido no covil de uns vigaristas profissionais.
O plano deles era perfeito. O João casava-se comigo para aceder ao nosso dinheiro, enquanto a Carmo armava um escândalo para que ele tivesse uma desculpa para não contribuir economicamente, dedicando todos os seus recursos a pagar as dívidas do irmão. Helena, estás a ouvir-me? O que vais fazer? Queres que chame a polícia por apropriação indevida? Estou a ouvir. Envia-me todos os extratos e comprovativos por e-mail, com o selo do banco se for possível. Não chames a polícia ainda. Ele fê-lo sob a aparência de um casamento e tratariam o caso como uma disputa civil. Darei todas as provas ao doutor Moraes para o processar e recuperar o meu dinheiro. Obrigada, Sofia. Fico a dever-te uma muito grande. Que disparate. Se forte. Se precisares de proteção, chamo uns seguranças do banco. Eu consigo tratar disto. Não me assustam. Desliguei. O carro entrou no recinto da minha vivenda. O ar fresco do jardim acalmou-me. A minha raiva tinha se transformado numa vontade de luta férrea. Não ia permitir que uns parasitas usassem o meu dinheiro para financiar os seus vícios. Faria com que o João pagasse muito caro o seu engano. Subi os degraus de mármore e pedi à empregada que me preparasse o meu chá favorito. Precisava da cabeça fria para a batalha legal que se avizinhava. A vivenda estava em silêncio. A diferença entre este lugar e o apartamento asfixiante desta manhã era abismal. Estive disposta a renunciar a esta comodidade por uma vida simples com o João, mas entreguei a minha bondade a uma matilha de lobos famintos. Ao entardecer, o meu telefone começou a vibrar sem parar. Era o João. Deixei tocar. Ligou 10, 15, 20 vezes. A sua insistência demonstrava o seu pânico. À 25 horas chamada, atendi em alta voz. Helena, finalmente. Estive à tua procura por todo o lado. Sei que cometi um erro. Onde estás? Volto para te ir buscar e falamos. A sua voz era rouca e suplicante, o que apenas aumentou o meu desprezo. Não tens de me procurar. Estou na minha casa, a vivenda de que se riram. Já não temos uma casa em comum, nem somos um casamento. Helena, não sejas tão cruel. Reconheço que errei com a história da casa. Fui um cobarde, mas a minha mãe é mais velha, tem ideias antiquadas, tem um pouco de compaixão. Ela arrependeu-se muito. Disse-me para te ligar, que amanhã mesmo vamos ao notário, e põe a escritura em teu nome. Não é suficiente prova de boa vontade? Volta, por favor. A sua atuação era tão desajeitada que me pus a rir. Pôr a escritura em meu nome? Achas que sou uma menina? Sei perfeitamente que esse apartamento é uma habitação a custos controlados, comprada com ajudas do Estado, que ainda não está totalmente paga, e não tem escritura de propriedade definitiva. A lei proíbe a sua venda ou transferência durante anos. Com que base legal pretendes adicionar o meu nome? Do outro lado, silêncio absoluto. Não esperava que eu conhecesse a lei. Também ficaste sem guião? Então, deixa-me continuar a mim. Queres explicar-me onde estão os 50.000 euros da nossa conta conjunta e os 25.000 do meu cartão de crédito? Transferiste todo esse dinheiro para o teu irmão ludopata para pagar as suas dívidas com a máfia? Achavas que podias escondê-lo? Ouviu-se um ruído como se algo lhe tivesse caído. A sua respiração tornou-se agitada. Helena, como? Como é que sabes? Sei muito mais do que imaginas. Montaram o drama da sogra e da nora para que eu me fosse embora zangada e assim terem tempo para mover o dinheiro. A vossa família viu-me como uma mina de ouro para salvar o teu irmão. Enganaste-te, João. Posso ser boa com gente decente, mas a escória como vocês esmago-a sem piedade. Helena, suplico-te, tem piedade de mim. Os mafiosos ameaçaram cortar uma mão ao Sérgio. A minha mãe rogou-me de joelhos que o salvasse. Sou o irmão mais velho dele. Não podia deixá-lo morrer. Considera-o um empréstimo. Juro-te que trabalharei como um escravo toda a minha vida para te devolver o dinheiro. Não nos deixes na rua. Começou a chorar desconsoladamente, usando a chantagem emocional. Não senti nenhuma ponta de lástima. O caminho que escolheram é vosso, não meu. Amas o teu irmão? É problema teu. Mas não tens o direito de usar o meu dinheiro para te fazeres de herói. Trabalhar como um escravo, com o teu salário de 3 vinténs, não o pagarias nem na próxima vida. Ouve-me bem, João. Amanhã, às 10 da manhã, apresenta-te no tribunal. Vou solicitar o divórcio unilateral.
O meu advogado apresentará uma ação cível para recuperar o dinheiro e uma queixa-crime por apropriação indevida e burla. Tenho todos os extratos bancários. Se não vieres, o julgamento realizar-se. À tua revelia, e enviarei as provas à polícia para que se encarreguem de ti e do teu irmão. Cuida-te. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa e bloqueei o seu número. Um dia longo e tormentoso tinha terminado. O chá sobre a mesa tinha arrefecido, mas o seu sabor persistia. Amanhã seria um dia agitado nos tribunais, onde todas as mentiras viriam à luz, mas essa noite dormiria profundamente no meu lar, o único lugar que me pertencia. Na manhã seguinte, acordei cedo. Vesti um fato de calça e casaco branco marfim, elegante e profissional. Hoje não era um dia para estar triste, mas para lutar por justiça. O doutor Moraes já me esperava na sala com 2 homens corpulentos, os meus seguranças. Com um irmão ludopata e dívidas com a máfia pelo meio, não ia correr nenhum risco. Chegamos ao tribunal às 9h45. Esperava encontrar o João sozinho e abatido, mas encontrei-me com uma cena preparada. Estava com a sua mãe, a Carmo, e um jovem de aspecto desalinhado e olhar esquivo que supus ser o Sérgio. Não tinham vindo para se desculpar, mas para representar uma nova farsa para me manipular. Assim que me viu, a Carmo correu na minha direção, chorando falsamente. Helena, minha filha, perdoa-me. Fui uma velha tonta. Ontem à noite não preguei olho de puro remorso. Por minha culpa, o vosso casamento está a romper-se. Retira a queixa, por favor. Volta para casa com o João. Eu volto para a aldeia esta mesma tarde, e amanhã mesmo ponho a casa em vosso nome. O meu segurança interpôs-se, impedindo-a de se aproximar. O João juntou-se à atuação. Helena, estás a ver? A mãe, uma pessoa mais velha, humilhou-se para te pedir perdão. Já te prometeu pôr a casa em teu nome. Que mais queres? Um pouco de compaixão. Então, o Sérgio, o irmão, adiantou-se com arrogância. Olá, cunhada. Ouvi dizer que tens uma vivenda espetacular na Quinta da Marinha. Viver sozinha numa casa tão grande deve ser aborrecido. Eu estou a passar por um mau momento. Que te parece se me deixasses viver lá uma temporada? Assim escondo-me de uns problemas e tu ficas bem com a família. É o que se faz em família, não é? O seu descaramento deixou-me sem palavras. Era o causador de tudo e agora pedia para viver na casa do meu avô. A cobiça desta família não tinha limites. O João, vendo o meu silêncio, lançou a sua última e mais desesperada tentativa. Helena, é verdade que o Sérgio está a ser ameaçado. Vão cortar-lhe uma mão se não pagar esta semana. Faz por mim, por favor. Hipoteca a vivenda, arranja uns milhões e salva-o. Juro por Deus que te devolverei o dinheiro trabalhando como um burro toda a minha vida. Não pude suportar mais. Tirei da minha mala o maço de extratos bancários e atirei-lhes à cara. João, olha bem. Aqui estão os 50.000 euros da conta conjunta que transferiste para o teu irmão e os 25.000 do meu cartão de crédito. No total, 75 euros. Roubas-me descaradamente, e agora pedes-me que hipoteque a casa do meu avô para pagar as dívidas de jogo da tua família. És o homem mais rasteiro e desavergonhado que já conheci. As minhas palavras ressoaram no pátio do tribunal. O João ficou petrificado, branco como o papel. A Carmo tentou intervir. Não calunizo meu filho. É dinheiro do casal. Ele usou-o para um assunto familiar importante. Já te disse que te compensarei com metade da casa. Deixe já essa história. Carmo, cortei-a. O seu apartamento é uma habitação a custos controlados sem escritura definitiva e com restrições legais para a sua venda ou transferência. Não tem nenhuma validade legal para me oferecer nada. Fique com a sua carcaça vazia. Então anunciei a minha decisão final. Vim solicitar o divórcio e processar-te, João, por apropriação indevida. Vou recuperar até ao último cêntimo desses 75.000 euros. Preparem-se para o julgamento. Ao ouvir isto, o Sérgio, enfurecido, abalroou-se sobre mim. Cabra, vais ver o que te acontece. Mas antes que pudesse tocar-me, os meus 2 seguranças interceptaram-no. Com um movimento rápido e profissional, um torceu-lhe o braço às costas, imobilizando-o, enquanto o outro bloqueava o João e a Carmo. O Sérgio gritava de dor, mas estava completamente subjugado. Soltem-no, ordenei. Não sujem as mãos.
Empurraram-no na direção do João, e embora me olhasse com ódio, não se atreveu a mover-se mais. Virei-me para o meu advogado. Doutor Moraes, todas as provas são claras. Vamos entrar para apresentar a queixa. Virei-me e caminhei com a cabeça erguida, deixando para trás aquela família afundada no pânico e na desesperação. O castigo da lei e do karma acabava de começar para aqueles que usam os sentimentos como isco para o seu proveito. A cortina tinha caído, e eu era a autora do final da minha própria história. 3 meses depois, o julgamento concluiu. Com provas irrefutáveis, o tribunal condenou o João a devolver a totalidade dos 75 mil euros. Além disso, o Ministério Público abriu uma investigação criminal contra ele por burla e apropriação indevida. O karma foi rápido e implacável. O Sérgio foi detido como parte de uma rede de apostas ilegais e enfrentava uma longa pena. Para conseguir o dinheiro da sentença e pagar advogados, a Carmo teve de vender o seu apartamento de habitação social a um preço irrisório através de intermediários duvidosos. Perdeu o seu tesouro e teve de voltar para a sua aldeia na mais absoluta desgraça, a viver numa casa ruinosa e a enfrentar as zombarias dos seus vizinhos. O João, depois de me pagar, ficou na rua, perdeu o trabalho e acabou a viver num quarto miserável num bairro operário nos subúrbios, um cubículo de 10 quadrados sem ar-condicionado. Talvez nessas noites de insônia e suor tenha compreendido o preço do seu engano. Numa manhã de outono, fui ao tribunal para assinar os últimos papéis. Vi o João num canto. Estava emaciado, mais magro, com a barba por fazer e o olhar perdido. Assinou o acordo de divórcio com mão trêmula. Helena, desculpa. Estou muito arrependido. Se houvesse outra vida, trabalharia como um escravo para te compensar. Peguei na minha própria caneta, uma Mont Blanc, com tampa de ouro, e assinei com um traço firme e decidido. Não é preciso esperar por outra vida. Nesta, tu e a tua família já pagaram o vosso preço. A partir de agora, somos estranhos. Desejo que um dia encontres a decência. Levantei-me e saí sem olhar para trás. Ao cruzar a porta do tribunal, respirei o ar da liberdade. Tirei da mala o rascunho do nosso pedido de casamento. Amachuquei-o e atirei-o para um caixote do lixo. Todo o lixo do passado tinha sido eliminado. O meu motorista abriu-me a porta do carro e afastámo-nos dali. De volta à minha vivenda, o aroma das magnólias recebeu-me. A vida de uma mulher não tem de ser um sacrifício cego. A nossa maior força reside na independência econômica e na coragem para enfrentar a verdade. O céu é sempre vasto, e a minha vida, a partir deste momento, seria uma tela em branco, brilhante e livre, pintada pela minha própria mão. Observando a tela a meio terminar no meu estúdio soalheiro, senti uma paz imensa. Aqueles que usam o engano para prosperar acabam com as mãos vazias e a cara coberta de vergonha. A vida é clara. Um casamento construído sobre a mentira desmorona-se. A felicidade de uma mulher não depende de um marido, mas da valentia para tomar as rédeas e largar o que lhe faz mal no momento certo. Muito obrigado por terem dedicado o vosso valioso tempo a ouvir a história de hoje. Se a acharam significativa, por favor, subscrevam o canal para nos acompanharem. O vosso apoio é a nossa maior motivação. Desejamos a si e à sua família muita saúde, felicidade e paz.